Hoje eu quero compartilhar com você o maior exemplo de humildade que já existiu na história da humanidade e como isso pode transformar a sua vida, os seus relacionamentos e a sua liderança. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Uma coisa que eu aprendi é que você não tem como conhecer a Deus sem primeiro você conhecer a palavra de Deus. É verdadeiramente impossível. E é justamente por isso que eu faço questão de ensinar aqui no nosso canal, versículo por versículo, contexto por contexto, porque cada detalhe dessa escritura que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ela é para nossa edificação. Então, se esse estudo de hoje tocar no seu coração, não guarde ele para você, compartilha com alguém. E já me ajuda aqui deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, porque assim a gente consegue alcançar muito mais pessoas ao redor do mundo com a palavra de Deus. E nesse vídeo de hoje você vai descobrir 3 lições revolucionárias. E essas lições elas podem mudar completamente a forma como você enxerga a liderança, o seu serviço e os seus relacionamentos. Você vai entender porque Jesus, mesmo sendo Rei dos Reis, mesmo sendo Senhor dos Senhores, ele se inclinou para lavar os pés sujos dos seus discípulos e como isso se aplica de uma forma prática nas nossas vidas nos dias de hoje. Mas antes de nós entrarmos no assunto de hoje, deixa eu fazer uma conexão aqui que é muito importante. Na semana passada nós falamos sobre a triunidade de Deus. E nós entendemos que o Pai e o Filho, eles trabalham em perfeita harmonia. Nós aprendemos que Jesus ele é a revelação perfeita da divindade do Pai e que compartilham da mesma natureza divina, da mesma essência divina e que não existe nenhum conflito entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Nós entendemos que quando Jesus ele fala, eu e o Pai somos um, ele não está falando de uma união organizacional ou de uma união sentimental, mas de uma unidade de essência. Ele é Deus. E ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o soberano do universo. E isso acaba levantando uma questão muito importante na nossa lição de hoje. Se Jesus ele é Deus, e se ele tem toda a autoridade, se ele é o Filho unigênito do Pai, por que será que ele faria algo tão humilhante como lavar os pés dos seus próprios discípulos? E é exatamente isso que nós vamos responder na nossa lição de hoje. E eu te garanto que quando você entender isso, essa história ela vai fazer muito mais sentido para você. Não só pelo que nós vimos na semana passada sobre a divindade de Cristo, mas também sobre o que nós ainda vamos estudar na próxima semana, quando nós falarmos sobre a vitória sobrenatural dele sobre a morte. Então nós entendemos quem Jesus é. Na verdade, ele é Deus. E hoje nós vamos descobrir como ele age, como ele serve. E isso vai preparar a gente para entender o conteúdo muito mais profundo da próxima aula, quando nós vamos entender sobre a vida e a morte. Então vamos lá, vamos focar aqui no cenáculo, naquela noite que mudou a história da humanidade. João capítulo 13, no versículo 3 a 5. Olha só como João ele descreve esse cenário. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou o vestido, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Presta atenção nisso. Jesus ele sabia exatamente quem ele era. Ele tinha consciência de toda a sua divindade. Ele tinha consciência da sua missão, do seu destino eterno. Ele sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas nas suas mãos. Jesus ele tinha completa consciência que ele tinha vindo do céu e que ele voltaria para o céu. Ele sabia que ele era soberano absoluto do universo. E é exatamente nesse momento, sabendo perfeitamente quem ele era, que ele faz algo que chocou completamente todas as pessoas que estavam ali naquele cenáculo. Imagina só essa cena. Os discípulos eles tinham acabado de chegar de Betânia. Era uma caminhada de mais de 30 quilômetros. Os pés deles estavam completamente cheios de poeira, estava sujo, suado. E era um costume naquela época que antes deles se assentarem à mesa para fazer a refeição deles, que eles lavassem os seus pés. Mas esse serviço era um serviço de um servo. E não era qualquer servo, era o servo mais humilde da casa. E ali no cenáculo não tinha nenhum servo. Havia apenas uma bacia, havia água e havia uma toalha. E tudo estava ali à vista de todos, mas ninguém se mexeu para fazer nada. E sabe por que que ninguém se ofereceu para fazer esse serviço? Porque eles estavam justamente discutindo quem era o maior entre eles. Se você olhar lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 24, conta que justamente na época da última ceia, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles era o maior. Então assim, enquanto eles brigavam para saber quem que era o segundo no reino dos céus, Jesus ele se levanta da mesa, tira o seu manto, ele pega uma toalha, ele enche uma bacia de água e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos.
E olha só que incrível, o Rei dos Reis, ele se ajoelhou. O Senhor dos Senhores, ele se inclinou. O Criador do Universo, ele cingiu-se com uma toalha e lavou os pés sujos. Deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi durante essa minha vida. Privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. Quanto mais Deus exalta a sua vida, mais você deve se humilhar. Quanto mais autoridade você recebe de Deus, mais você deve servir os outros. Jesus nos ensina aqui que no reino de Deus, a grandeza ela não é medida por quantas pessoas estão te servindo, mas ela é medida por quantas pessoas você serve. Então a liderança ela não é sobre você ser servido, mas é sobre você servir. A autoridade não é sobre você se exaltar, mas é sobre você se inclinar. E tem mais uma coisa linda aqui que eu quero que você entenda. Jesus ele não deixou de ser Deus quando ele se humilhou. Pelo contrário, ele demonstrou que a verdadeira divindade ela se manifesta através do serviço e não através da arrogância. A verdadeira grandeza ela se revela na humildade e não na soberba. Eu não sei se você se lembra do que Paulo escreveu aos Filipenses em Filipenses 2. Diz assim, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus ele não perdeu a sua divindade, ele a expressou através do serviço. E eu aprendi isso no ministério. Na minha cidade, no Brasil, algumas pessoas começaram a me conhecer por causa do meu ministério de louvor lá. E eu posso te dizer que quando a gente começa a crescer, quando Deus começa a abrir as portas, quando as pessoas começam a nos reconhecer, existe uma tentação terrível. Uma tentação de achar que nós somos mais especiais, que nós somos importantes, que nós somos diferentes das outras pessoas. Mas Jesus nos ensina exatamente o contrário. Quanto mais alto Deus coloca você, mais baixo você deve se inclinar para servir as outras pessoas. Quanto mais Ele te exalta, mais você deve se humilhar. Porque no reino dos céus, o primeiro é o último e o último é o primeiro. E olha só que coisa interessante, porque Jesus ele não lava apenas os pés das pessoas que são fiéis, mas ele lava também o pé de Judas. E esse próprio Judas é aquele que vai trair o Senhor. Na verdade, nesse momento que Jesus lava os pés de Judas, tudo já estava orquestrado, ele já tinha traído Jesus. Ele já tinha tramado de entregar Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus sabia completamente o que estava no coração de Judas, mas mesmo assim, ele se inclinou e lavou o pé dele. E isso nos ensina que o serviço de Jesus, que o amor de Jesus não depende do meu mérito, do seu mérito. Porque Jesus ele não serve apenas aquelas pessoas que merecem, mas ele serve todo mundo, porque essa é a natureza dele. Essa é a essência do amor divino, o amor que não poupa o seu próprio filho. E agora eu quero que você preste atenção nessa conversa entre Jesus e Pedro, porque nessa conversa tem uma lição muito importante sobre a purificação espiritual. Pedro ele fica completamente perplexo, ele fica completamente em choque quando Jesus ele se aproxima com a bacia e a toalha. E ele diz, Senhor, você não vai lavar os meus pés de forma alguma. Olha só a reação que ele teve, ele não conseguia conceber que o mestre, que aquele que ele chamava de Senhor, fosse aquele que iria servir e lavar os seus pés de uma forma tão humilhante. Na cabeça de Pedro isso era completamente errado, ele que deveria estar lavando os pés de Jesus e não o contrário. Era uma inversão total de papéis aqui, e isso mexeu com as estruturas mentais dele. Mas Jesus ele responde algo muito profundo. Jesus diz, o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, relaxa, calma, fica calmo. Você não entende o que eu estou fazendo agora, você não entende o significado do que eu estou fazendo, mas depois você vai compreender tudo isso. Então Pedro, naquele temperamento explosivo dele e no ímpeto total dele, ele fala, nunca lavarás os meus pés. E essa era uma negativa categórica, ele não queria mesmo que Jesus lavasse os pés dele. E aí Jesus responde algo que mexe comigo até os dias de hoje. Ele diz assim, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então quer dizer que se Jesus não te lavar, você não tem nada a ver com Deus. Jesus está dizendo que se Pedro não aceitar aquele ato de humildade, se ele não permitir que Jesus o sirva, então ele não pode ter comunhão com ele. Então, nesse contexto, Jesus não está falando simplesmente de uma sujeira física que aqueles discípulos carregavam nos pés. Ele estava falando de uma limpeza espiritual, de uma purificação de alma, de um relacionamento. Então, o lava-pé aqui é apenas um símbolo poderoso da obra de purificação que Jesus nos fez. E quando Pedro ele entende a gravidade dessa situação, ele vai para o extremo completamente oposto. E aí ele responde, Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E isso é muito interessante porque Pedro ele é sempre 8 ou 80. Primeiro ele não queria que Jesus lavasse ele de jeito nenhum. E aí depois ele queria um banho completo. Mas Jesus explica uma coisa muito importante aqui. Jesus diz, aquele que se banhou não necessita lavar senão os pés, pois no mais
todo está limpo. E olha só que imagem perfeita. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, é como se nós tomássemos um banho completo espiritual. Nós somos totalmente purificados pelo sangue de Jesus. Nossos pecados são perdoados, nós somos justificados, declarados justos diante de Deus. E isso acontece uma vez só. Mas todos os dias na nossa caminhada cristã, a gente vai se contaminando com as impurezas desse mundo. A gente vai tropeçando, a gente vai falhando, a gente vai pecando. E aí nós precisamos dessa purificação contínua, dessa limpeza diária. E isso é muito parecido com os sacerdotes no Antigo Testamento. Eles tomavam um banho inteiro na consagração, uma vez só quando eles eram separados para o ministério. Mas diariamente, antes deles entrarem no santuário para cuidar das lâmpadas, para comer o pão da proposição, para queimar incensos, eles precisavam lavar as mãos e os pés numa bacia de bronze que ficava no átrio. Então, o mesmo sangue que nos lavou na nossa conversão, nos purificou e agora, diariamente, ele nos santifica. E quando você entende isso, essa verdade é uma verdade libertadora. Você não precisa ser salvo novamente toda vez que você peca, mas você precisa dessa limpeza diária, dessa confissão, desse arrependimento. João, ele escreve isso na sua primeira carta. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E uma coisa que fica muito clara aqui para mim e para você é que Pedro, ele tinha muito mais amor do que conhecimento. Ele tinha muito mais sentimento do que discernimento espiritual. Ele amava Jesus de verdade, mas ele não entendia muitas das coisas que Jesus fazia. O coração dele estava certo, mas muitas vezes a cabeça dele estava completamente errada. E quantas vezes isso é da mesma forma na nossa vida? A gente ama Jesus, a gente quer seguir Jesus, mas a gente não entende muita coisa do caminho com ele. Nós queremos que Deus haja do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa lógica humana. Mas Jesus, ele tem paciência com a nossa ignorância. Ele nos ensina, ele nos explica, ele nos corrige com amor. E ele não desiste da gente por causa da nossa limitação e da nossa inconsistência. E olha só o que acontece no final desse versículo. Olha só o que Jesus diz. Vós estáis limpos, mas nem todos. Isso significa que Jesus sabia que Judas estava ali e que, apesar de ter lavado os pés fisicamente dele, o coração de Judas não estava limpo. Então nós precisamos aprender que a limpeza externa, ela não garante uma limpeza exterior. E isso me faz pensar quantas pessoas nos dias de hoje estão extremamente limpas do lado de fora. Elas frequentam a igreja, elas conhecem a doutrina, elas vão no culto de oração, mas a verdade não está dentro delas. Elas não foram realmente purificadas. Nós precisamos entender que a religiosidade externa, ela não substitui a transformação interior. Tudo isso para dizer que aquilo que nós apresentamos no nosso exterior, muitas vezes não reflete aquilo que está dentro do nosso coração, dentro das nossas almas. Então Jesus, depois de lavar os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas, Jesus, ele volta para a mesa e ele se assenta e vai fazer uma pergunta. Ele diz assim: entendeis o que vos tenho feito? E essa era uma pergunta pedagógica de Jesus. Ele queria ter certeza que eles tinham captado a lição que ele tinha passado. E aí Jesus, ele vai e deixa aquele ensino bem claro. Jesus diz: me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E olha que revolução. Jesus, ele nocauteou ali toda a disputa por privilégio. Porque a partir daquele momento já não importava mais quem era o segundo no reino dos céus. Então Jesus, ele desfaz completamente aquela disputa sobre privilégios e sobre a vaidade. Se Jesus, sendo o maior de todos, fez o serviço do menor, como é que nós podemos disputar posições dentro desse cenário? Como é que a gente pode achar que é importante demais para servir? E tem uma frase aqui que muda tudo. Porque Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Então essa palavra exemplo no grego, ela significa um padrão a ser copiado, um modelo a ser seguido. Então Jesus, ele não ensinou apenas com palavras, mas ele nos mostrou com o exemplo. E é importante entender que o exemplo, ele não é apenas uma forma de ensinar, mas ele é a única forma realmente eficaz de ensinar alguém. Sabe por quê? Porque as pessoas podem questionar aquilo que você fala, aquilo que você diz, aquilo que você prega, mas elas não conseguem questionar aquilo que você vive. E olha só o contexto em que isso está acontecendo. Jesus, ele estava sob uma pressão total. Ele sabia que em poucas horas ele seria preso, ele seria julgado, ele seria torturado e ele seria crucificado. Essa era a última noite que ele estava com seus discípulos. Ele poderia ter passado esse tempo sendo consolado, sendo mimado, sendo servido pelos seus discípulos. E mesmo sabendo que ele ia morrer sob toda essa pressão espiritual e emocional que ele estava passando, ele decidiu servir.
E isso me traz uma pergunta que não quer calar dentro da minha cabeça. Quantas vezes a gente vê tanto líder por aí querendo ser servido? Muita gente se achando importante e poucas pessoas servindo. Muita gente em cima de pedestal, enquanto poucos se inclinam com a bacia e uma toalha nas mãos. Tanta gente querendo ser servida e poucas pessoas prontas para servir. E quando nós olhamos para a humildade de Jesus, a humildade de Jesus, ela repreende o nosso orgulho. E aí Jesus ele vai e finaliza esse ensino com chave de ouro. Ele faz uma promessa. Ele diz assim: se de fato sabeis essas coisas, bem-aventurados sereis se a praticares. E a sequência que Jesus fala as coisas aqui é muito impressionante. Primeiro é o conhecimento, a prática e a bem-aventurança. E isso significa que não basta você saber sem que você pratique. E é justamente quando você pratica que vem a felicidade. Então a verdadeira felicidade ela é o resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus, segundo os padrões do reino dos céus. Jesus estava ensinando que no reino dele, a autoridade é para servir e não para dominar. Que o poder é para levantar os outros e não para se exaltar. Que a liderança é para capacitar as pessoas e não para controlar pessoas. E isso vai contra tudo que o mundo ensina para mim e para você no dia de hoje. No mundo, você sobe porque você pisa nas pessoas. No reino, você sobe porque você levanta pessoas. No mundo, você lidera com dominação, mas no reino de Deus, você lidera com serviço. E é muito importante frisar aqui que Jesus ele não aboliu a hierarquia, porque ele continuou sendo mestre e senhor, mas ele redefiniu completamente o que significa ter autoridade. Porque a autoridade no reino de Deus é a responsabilidade de servir, não é um privilégio de ser servido. Então, quando Deus ele te dá uma posição de liderança, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, na sua sociedade, Ele não está te dando um trono para que você seja exaltado. Ele está te dando uma oportunidade, Ele está te dando uma toalha, Ele está te dando uma bacia com água para que você possa servir. Gente, essa mensagem sobre humildade, ela pode até parecer muito simples, mas ela tem o poder de revolucionar completamente a sua vida. E se essa palavra falou com você no dia de hoje, se o Espírito Santo tocou no seu coração através dessas verdades, eu gostaria que você não guardasse essa mensagem só para você. Eu gostaria de pedir que você compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. Que você possa compartilhar ela no seu WhatsApp, que você possa colocar ela nas suas redes sociais e comenta aqui embaixo o que Deus falou com você nesse vídeo. E eu quero do fundo do meu coração que você se lembre, no reino de Deus, maior é aquele que serve. E a verdadeira grandeza não está em quantas pessoas estão te servindo, mas em quantas pessoas você consegue servir. Então que Deus em Cristo te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.